Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, gestalt terapeuta, autora de 10 livros, e eu gostaria hoje de comentar nesse vídeo, na realidade fazer uma sequência ao nosso último vídeo. O nosso último vídeo foi Ser si mesmo, não se coloque no lugar do outro, o que é empatia. E hoje eu gostaria de dar continuidade a esse tema, refletindo o seguinte: qual o limite da empatia? Qual o limite da tolerância? Ao longo dos anos, eu lidei e lido muito com casais, com famílias, além, claro, das psicoterapias individuais. E é muito interessante quando a gente trabalha com casais, relacionamentos de uma maneira geral, quanto a esse lance da tolerância. Às vezes, num relacionamento, quando as pessoas começam a se conhecer, pinta aquela paixão. A paixão é uma encrenca grossa, né? De um lado, ela é interessante porque o mundo fica cor-de-rosa, as pessoas se sentem mais incríveis, sabe? Com tesão mesmo de vida. Isso é bom, é o ponto positivo. A parte chata da paixão é quando a pessoa idealiza demais. Ela vê no outro o ideal que ela tem na cabeça dela. E aí vai um tempo, né? Que pode ser meses ou até 1 ou 2 anos no máximo, tá? Para os lados verdadeiros das pessoas aparecerem. E aí as pessoas saem daquela paixão e elas começam a encarar a realidade, o outro como ele é. E aí nós temos os relacionamentos os mais neuróticos possíveis. Não só depois que as pessoas já estão morando juntas ou que casaram, mas até antes mesmo. Sabe, eu vejo processos, né, de namoros e enfim, que duram aí um tempão, sabe? A pessoa desiste, vai e volta, desiste várias vezes, vai e volta. E parece que gosta. Sabe, nada contra a sensação de gostar do outro, ou de estar apaixonado, ou até de amar o outro. Mas, perante as divergências de caráter, perante as diferenças de olhar a vida, perante as divergências de comprometimento, o que fazer? Até que ponto o casal, os elementos que estão ali no relacionamento devem tolerar, devem aguentar? Eu poderia aqui gastar horas e horas contando histórias de relacionamentos horríveis, principalmente com personalidades mais difíceis, como são os egocêntricos, os narcisistas. Esse é o pior. Eu quero fazer um outro vídeo só falando dos narcisistas. É um relacionamento muito complicado, porque o narcisista não muda. Então, vamos ficar aqui neste vídeo falando um pouco dos relacionamentos neuróticos. De repente tem alguém ali que é um pouquinho mais equilibrado, mas ele ainda não percebeu como ele acaba reforçando a neurose do outro. Então, por exemplo, uma pessoa extremamente ciumenta, uma pessoa extremamente controladora, uma pessoa extremamente dominadora, uma pessoa extremamente egocêntrica, ou uma pessoa extremamente distante na dela. Nós temos várias personalidades tóxicas e neuróticas, tá? Lógico que nós podemos explicar, a psicologia explica muito direitinho toda e qualquer personalidade. E nós vamos sempre analisar aquele indivíduo com aquela personalidade específica, entendendo a história dele, os conflitos, os traumas, enfim, que originaram essa personalidade neurótica, tá? Só que veja bem, até que ponto o relacionamento dura ou deve ser tolerado? Então eu tenho sempre uma ideia que é assim: quando existe um sentimento profundo, verdadeiro, que une o casal, a terapia de casal pode ser muito eficaz, tá? Isso quando os dois quiserem realmente fazer a terapia. E pode ajudar muito? Pode. Por quê? Por conta do sentimento de base.
Mas, quando o sentimento de base não é tão forte, e tem aí outras neuras, tipo dependência emocional, controle, o próprio narcisismo, um dos dois não vai fazer terapia. E aí um só fazendo terapia não é legal para o relacionamento, mas para fortalecer a própria pessoa, isso sim. E é isso que eu acho interessante a gente perceber. A pessoa que fez terapia, se equilibrou, percebeu qual é a responsabilidade dela dentro desse relacionamento, ela precisa perceber também o limite de tolerância. Veja, eu posso amar muito uma pessoa, mas na hora que essa pessoa me prejudica, que ela faz mal, que ela me anula, que ela tenta, sabe, dominar e não tem mais respeito nenhum pela minha pessoa, eu não vou ficar no relacionamento. Gente, é tão importante entender isso, porque nós vemos muitos casos, até de violência, não só psicológica, mas violência física, onde a pessoa fica. Eu até tinha um cliente, promotor da vara de família, ele dizia assim, olha, seguinte, se a mulher apanhou a primeira vez, o culpado é ele, mas se ela apanha a segunda vez, a culpada é ela. E aqui eu tinha que concordar com ele. Com toda a experiência que ele tinha na área, né? Eu tinha que concordar com ele e eu realmente concordo com ele. Claro que existem as desculpas, as razões, não, porque eu não tenho uma independência financeira, porque os filhos são pequenos, porque a família, o que a família vai pensar, minha mãe vai entrar em depressão. Gente, vamos parar com isso. Eu já falei aqui que nós temos amplas pesquisas com crianças de relacionamentos de pais separados, onde as crianças definitivamente preferem pais separados e bem, felizes e equilibrados, do que o relacionamento neurótico, onde não há um modelo de afetividade, um modelo de equilíbrio emocional. Então veja, a criança não é desculpa, tá? Por favor. Mas a depressão da mãe... A depressão da mãe pode ser cuidada, ela só não está aceitando que o filho ou a filha faça uma coisa que ela não queria, tá? Aí você vai ficar num relacionamento ruim, apanhando, sendo lesada psicologicamente por conta da depressão da sua mãe. Olha, aqui eu acho que a gente tem que colocar as coisas no lugar, tá? Porque uma pessoa não pode se prejudicar completamente, 100%, por causa de outra. Aqui eu não estou falando de casos extremamente graves, tá? Não é isso. Mas nos relacionamentos de maneira geral, a porcentagem de responsabilidade é 50% para cada lado. Um não pode fazer a parte do outro. Só que no nível pessoal é 100%. Eu já falei várias vezes isso aqui. Então veja, o relacionamento tá ruim, não tem comprometimento, não tem estabelecimento de metas, não tem diálogo, não tem concessão, não tem equilíbrio nenhum, não tem troca. Só um dos lados faz e se preocupa e se mata para aquele relacionamento dar certo. A pessoa vai ficar lá? Não. Mas eu posso entender a neura dele. Pode? Claro que pode. E se ele não quer mudar? Se a pessoa não quer fazer a parte dela, principalmente um narcisista que nunca vai deixar de ser narcisista, não adianta, não tem conserto essa personalidade, porque o cara não vai fazer terapia. E aqui eu não estou falando de narcisista masculino, tá? Eu estou falando de narcisista pessoas, que podem ser femininos também. Então, olha que interessante. A gente precisa perceber e separar muito bem o lance da compreensão. Eu posso compreender toda a história emocional da pessoa, por que ela chegou nesse comportamento, eu posso entender, sabe, todo o modo de pensar dela, né, o modus operandi, tudo bem, mas eu preciso pensar na minha paz interna, no meu autorrespeito. Então veja, eu posso, esse lance da empatia, né, eu posso compreender o outro, claro, e eu preciso compreender até para perdoar. Por quê? Porque não adianta também sair de um relacionamento cheia de mágoas e ressentimentos e os mimimis aí,
quando a gente sabe que a outra pessoa não muda e você já fez toda a sua tentativa e ela não mudou em nada. Então veja bem, a hora de levantar a cabeça e de se autorrespeitar. Pegar o sofrimento, a raiva, o ressentimento e transformar isso num poder de autorrespeito. Então eu vou dizer, puxa, eu entendo essa pessoa, eu compreendo, eu até perdoo, mas eu não tenho que ficar perto, eu não tenho que ser alvo, eu não tenho que continuar a ser alvo da falta de educação, da falta de respeito, do domínio, da falta de... Aqui é respeito mesmo, sabe? Como que alguém vai ficar num relacionamento assim? Ah, porque compreende? Gente, vamos parar com essa frescura, tá? Ah, mas a religião disse que isso é karma. E se eu me separo, eu não trabalho o meu karma. Gente, vamos parar com essa asneira. Não é nada disso. Casamentos existem para casar e para descasar. O casamento tá ruim, tá horrível, não tá fazendo bem para ninguém, tá fazendo mal para os filhos, alguém ali tá doente. Nós vamos continuar porque é karma? E o karma individual, que envolve autorrespeito, evolução, o favorecimento do seu próprio equilíbrio não conta? Deveria contar, deveria vir em primeiro lugar, tá? Ah, mas é feio se separar. Feio para quem? Para a tradição milenar das famílias tradicionais? Gente, vamos criar um pouco de vergonha, de autorrespeito e perceber que existem saídas. Uma vez eu trabalhei com uma pessoa, ela estava num grau de desespero tão grande, e aí no caso era mais uma pressão da família dizendo, mas como? Onde você vai morar? O que vai ser da sua vida? Ela disse, eu vou para debaixo da ponte, mas com ele eu não vivo mais, porque eu estou colocando a minha vida em risco e a vida dos meus filhos. Eu aplaudi. Eu digo, essa está no momento certo de separar e fazer alguma coisa boa para ela mesma. E entrar até com aquelas medidas cautelares, né, protetivas, para que a outra pessoa não chegue perto. E aí eu acho que a gente tem que tomar todas essas providências, dependendo do grau de periculosidade ou de neurose do outro, né, do parceiro. Então, gente, o que eu queria deixar bem claro aqui é que essa empatia, ela existe. A compreensão existe, é necessária para eu compreender o que a pessoa é, como ela funciona. Mas eu tenho que tolerar lá, ficar ali como recebendo a porrada? Não. Porque o autorrespeito, o equilíbrio pessoal, o amadurecimento pessoal implica em amadurecimento emocional, onde você precisa se respeitar, fazer valer o seu valor, é isso mesmo, sabe? Porque se você não se valoriza, alguém até valoriza, mas talvez não na medida que você necessita. É a mesma coisa que, eu vou dar um exemplo esquisito, mas é a mesma coisa que comer. A partir de hoje você deixa que o outro sirva a você, do jeito que ele quiser. Aí você vai comer a medida dele e o que ele quer. Você acha que dá certo? Então veja, valor é a mesma coisa. Reconhecimento é a mesma coisa. Autorrespeito é a mesma coisa. A nossa medida individual conta e eu preciso fazer valer isso. Me colocando, me respeitando. Então, gente, vamos raciocinar, não é? Sair dessas convenções religiosas, familiares, para entrar num autoconhecimento, num autorrespeito, num mecanismo de autorrespeito, de autoamadurecimento, para que você tome decisões assertivas. Então vai ficar triste, vai até ficar meio deprimido, lógico. Ninguém entra num relacionamento para não dar certo. Conscientemente ninguém faz isso, mas as pessoas fazem isso por neurose ou por dependência emocional. E quando reconhece isso, tem que ir embora, tem que terminar. Independentemente de ter filhos ou não, porque esses filhos vão preferir pais separados e equilibrados do que a neurose de ficar junto ali na pancadaria
ou na falta de afeto, ou na falta de diálogo. Pensem nisso, eu gostaria que você refletisse, que você compartilhasse esse vídeo. Deve ter muita gente que você conhece precisando ouvir essas dicas, essas reflexões. Curta, se inscreva no canal se você ainda não fez. E, gente, eu tenho aqui uma orientação de um livro meu, tá? Que é o Relacionamentos Positivos. Vença a dependência emocional e crie relações saudáveis, que você pode adquirir direto comigo ou com o Mário Suriani, e você pode solicitar via e-mail vendas@sinalverdelivros.com.br ou aqui direto comigo. Então deixa aí seu comentário, eu vou gostar de saber. Deixe aí a sua dúvida, a sua sugestão de tema, para que a gente possa realmente continuar conversando e você possa continuar crescendo, construindo a sua felicidade, a sua autossuficiência, a sua independência emocional. Pensa nisso. Grande beijo, gratidão pela atenção, namastê e até o próximo vídeo.